Boa noite, caros telespectadores, telespectadoras. 31 de julho, último dia do mês, o 7º mês do ano indo embora. Graças ao bom Deus, estamos todos aqui e sempre agradecendo a vocês pelo carinho da audiência, por essa boa vontade com a TV Zoom, pensando com modéstia e sempre trazendo assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. Depois de 8 semanas consecutivas realizando entrevistas com os pré-candidatos a deputado da terra, pois entendo que é fundamental termos representantes friburguenses tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, o programa desta noite traz um tema que me dá muito prazer em levar até vocês. A Nova Friburgo, que vem dando certo. Todo mundo sabe que são os programas que eu mais gosto. E eu volto em grande estilo, pois estou recebendo a Companhia de Arte Janeirão. Não é pouca coisa, não. Estou voltando muito bem. E eu tenho um ótimo motivo, pois vem aí, certamente, mais uma grande produção da trupe da Janeirão, né? Para Sempre Espanha. Eu não sei se estou falando certo, não. Depois eles vão dizer. É relevante informar que há vários anos a Companhia de Arte Janeirão ganhou cadeira cativa no Pensando Nova Friburgo, sendo que em 3 oportunidades elas ocorreram cerca de 15 dias antes da apresentação da estreia de 3 dos seus grandes sucessos: A Promessa, Fale-me de Amor e Floradas na Serra. E certamente teremos mais um grande sucesso com estreia prevista para o próximo dia 14 no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Até porque, conforme a promessa da Janeirão, veremos, abre aspas, uma noite mágica, repleta de misticismo, figurino deslumbrante e uma atmosfera única que vai transportar vocês, caros telespectadores, diretamente para os cenários mais intensos da Espanha, né? Sabemos que existe uma colônia espanhola muito forte aqui em Nova Friburgo. E para conversar com vocês sobre esse prometido sucesso, vamos receber 2 nomes que farão parte do grande elenco de Para Sempre Espanha. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Para Sempre Espanha. Mais um espetáculo da Companhia de Arte Janeirão, com estreia marcado para o próximo dia 14. Mas antes, retorno com as minhas tradicionais citações. Claro, sempre tem a ver com o tema do programa, com algum recado que eu vou passar, mas hoje não tem recado, hoje só tem Para Sempre Espanha. O autor é desconhecido, mas a frase é essa: quando o teatro encontra a música, a arte deixa de ser apenas espetáculo e transforma-se em emoção, memória e experiência. Quando o teatro encontra a música, a arte deixa de ser apenas espetáculo e transforma-se em emoção, memória e experiência. O autor é desconhecido, eu não consegui descobrir. Feita a citação, vamos ao programa da noite. E para conversar com vocês, estou recebendo Eduardo Ramos, que já é figurinha conhecida aqui do programa. Obrigado por mais uma vez estar presente, Eduardo. Obrigado, Modesto. É sempre uma honra e é sempre aquela velha história. O time que está ganhando não se mexe. Como das outras 3 vezes que a gente esteve aqui, os nossos espetáculos fluíram muito bem, fizeram muito sucesso, não vamos mudar. E é uma satisfação. Muito obrigado. Nada. Para mim que é um privilégio de apresentar a Companhia de Arte Janeirão perto de um grande espetáculo, e certamente virá. E pela primeira vez no programa, mas não é a primeira vez na companhia que eu venho acompanhando, a gente vê você, figurinha carimbada lá da trupe, né? Margarete Fará, atriz. Obrigado por ter vindo, Margarete. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? E você sempre abrindo uma casa para a gente, assim, para a Companhia de Arte Janeirão, para nós, os atores, fazer a nossa divulgação. E você traz muita sorte para a gente, porque a bilheteria é certa, casa cheia. Eu não sei se eu sou tão sortudo, não. Para mim, vocês é que são competentes demais.
Olha, Margarete, o Eduardo já esteve várias vezes no programa dispensando apresentações. Você foi uma colega de trabalho, atuou muitos anos na LUAU TV, mas como é a sua primeira vez no programa, vamos falar um pouquinho mais sobre Margarete Fará, o seu lado atriz e como você chegou à Companhia de Arte Janeirão. Então, na verdade, eu sou musicista, sou formada pela Faculdade Cândido Mendes, né, curso superior de música, sou musicoterapeuta e sempre tive contato com a Jane. E numa dessas conversas, a gente começou, teatro, Jane, por que você não forma? Vamos fazer uma trupe, vamos fazer uma companhia de teatro, mas eu achando que eu fosse só ajudá-la, não ser atriz, porque eu nunca fui atriz. E a Jane me tornou atriz. Então ela pegou a pedra bruta, né? Uma pedra bruta, como muitos outros também, e conseguiu lapidar essas pedras e tornar essas pedras em atores, grandes atores. Você está desde o início, né? Desde a fundação da companhia, estou acompanhando Jane com Eduardo. Eduardo já está na estrada há muitos anos. Você é novinho, Eduardo, mas você já está há uns 30 anos com Jane Airão fazendo teatro. Né? Então, ele pegou uma trupe, ele que sofreu com a gente, porque ele chegou pronto, né, com a Jane, e ele pegou uma trupe em formação, em lapidação. Sofrimento bom. É sofrimento bom, né? Eu acho que ele já nasceu lá no berço, eu acho que a Jane já estava lá olhando ele. Mas você também, você está falando musicista, mas você também esteve na frente de um programa de televisão há muitos anos, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Gazé, né, na Cândido Mendes, e ele me deu essa incumbência de fazer um programa de música na LUAU TV. E assim foram, durante 9 anos, o prazer de trabalhar com essa maravilhosa Luana que está aqui com você. E hoje eu fiquei muito feliz de encontrá-la aqui, né, uma profissional super competente. E fiquei muitos anos lá e isso me deu também muita bagagem, né, na minha vida. Querendo ou não, você já estava na frente das câmeras, isso já tirou bastante a inibição sua quando você foi para o teatro, né? Sim, a inibição sim, mas não trabalha a emoção como o teatro trabalha. Ah, claro. Né? Uma coisa é você ficar escondido atrás da câmera, né? Outra coisa é você ficar na frente de centenas de pessoas, né? Exatamente. Lá eu não posso, eu sempre falo, tem sentimento, a gente tem sentimentos que a gente só sabe se viver, né? Eu fico imaginando vocês lá, como deve ser bem difícil. Aquele monte de gente lá olhando. É um estresse, né? Eduardo, todo início, quando vai abrir a cortina, ele fala essa frase. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu ouvi isso de grandes atores de teatro, quando estou lendo a entrevista deles, que todas as vezes que as cortinas vão se abrir, eles se perguntam, o que eu estou fazendo aqui? Porque realmente é um nervosismo, porque a TV pode cortar, está ali gravando um filme. O teatro não, você está de cara com a plateia. Né? Então você tem que estar plena, tem que estar muito plena para tudo dar certo. Mas a gente faz vocês isso muito bem, né? Que vocês são ótimos. Muito. Eduardo, a última vez que você esteve no programa, não tem tanto tempo assim. Foi no último 19 de dezembro, em companhia da Janeirão. Na verdade, era um programa para fazer uma retrospectiva, né, em homenagem à Companhia de Arte Janeirão, porque eu entendo que ela tem uma importância fundamental para a cultura, o entretenimento, para a Friburgo, né? Nossa, Jane é patrimônio da cidade. E sem falar que gera empregos também, né? Quantas pessoas trabalham com figurinista, que uma peça assim não é tão barata, gera emprego. Então, e naquela época vocês já deixaram claro que nós poderíamos esperar um grande espetáculo para o meio do ano. Não quiseram entrar em muito detalhe. A única coisa que a Jane disse que teria a ver com a Espanha, né?
Então vamos falar desses últimos meses, entre o dia 19 de dezembro e essa expectativa da estreia. Como é que foram esses quase 7 meses, quase 8 meses, né? Na verdade, esse novo espetáculo que a gente vai fazer, Modesto, ele é o mais exigiu da gente, porque a gente vai ter que lidar com situações novas, assim, de dança, de música, e a questão da gente lidar com um figurino muito robusto, que é o figurino inspirado lá na cultura espanhola e da cultura cigana, né? Porque, na verdade, a gente homenageia a Espanha através de um acampamento cigano. A Espanha é uma colcha de retalhos culturalmente. Tem influências de vários povos, várias etnias do mundo. Então, como contar, como homenagear um país assim, com tantos ingredientes? Então, a Jane escolheu a gente usar os ciganos, que na verdade os ciganos eles nem têm origem na Espanha. Os ciganos eles vieram do norte da Índia, depois passaram pela Pérsia, depois pela Europa, a região da Romênia, até chegar na Península Ibérica. E cada lugar que eles passavam, eles absorviam um pouco da cultura, traziam um vocabulário novo. E quando eles chegam na Espanha, né, ainda estavam lá os mouros, que durante anos os muçulmanos tomaram conta ali da Península Ibérica, houve uma confluência cultural ali, tinham também os judeus, e nessa junção os ciganos tomaram uma projeção muito grande. Quando eles saíram dali, o movimento cigano era outro. Quando chegou no Brasil, nossa peça fala de um acampamento cigano que veio da Espanha para o Brasil. Então, foi a maneira que a Jane escolheu de homenagear a Espanha, através desse ponto de vista, dessa via que é a cultura cigana. Que, eu repito, não é de origem espanhola, mas retrata bem esse país, onde se falam mais de 10 línguas. Né? A gente fala, na Espanha se fala espanhol. Se fala. Mas se fala uma série de outras línguas, dialetos. Eu diria que também fala espanhol. Também fala espanhol, por um acaso, por um acidente. Né? E no caso dos ciganos, eles são de uma região muito específica, quer dizer, na Espanha, né? Eles são muito oriundos da região de Andaluzia, que é o sul da Espanha, que foi o último reduto dos mouros da Espanha. Quando eles foram expulsos da Espanha, os cristãos botaram... Aliás, a Espanha tinha o povo, né, ibérico, aí veio o Império Romano, ficou lá um tempão. Aí quando o Império Romano saiu, aí entrou os muçulmanos, aí ficou lá 700 anos. Aí o povo cristão lá botou os mouros para correr. Mas o interessante, desculpa se eu estou falando muito, mas é porque é um assunto tão bacana. O interessante é que nessa confusão toda, nessas guerras todas que aconteceram, religiosas, por etnia, por mais violência que acontecesse, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista das artes, houve uma harmonia. Eles se misturaram. Então, os ciganos que chegaram ao Brasil têm um pouco dessas culturas todas que se encontraram na Espanha, naquela salada mista. Agora, Margarete, quem deveria responder essa pergunta deveria ser a Jane, né? Mas como ela não está aqui, você disse que conhece a Jane há quanto tempo? Há muitos anos. Minhas filhas já são avós, estudavam na Anchieta quando a Jane estava lá. Então você conhece muito bem a Jane. A Jane poderia ter escolhido homenagear a Espanha, como ela escolheu, mas poderia ter escolhido homenagear a Índia,
a Itália, como a promessa, de certa forma, ela homenageou um pouco Portugal, né? Isso. Fale-me de Amor, ela homenageou um pouco digamos, os Estados Unidos, lá na costa oeste, né? Ela podia ter homenageado a Inglaterra, o Brasil. Por que ela se irmou com a Espanha e os ciganos, você sabe? Então, Porque o roteiro é dela, né? O roteiro é dela, toda a criação dela. Até tem que fazer aqui um adendo, antes da gente começar qualquer peça, ela faz uma imersão com a trupe. São aulas e aulas e mais aulas. A gente tem que conhecer a história do país, a história do que vai acontecer, nome, sobrenome. Então, ela é uma imersão muito grande sobre o assunto antes da gente entrar para estudar a peça. E ela tinha com ela uma promessa que ela gostaria muito de homenagear o seu Alfaia. Ah, o São Vicente, né? Seu Vicente Alfaia. Isso. E ela sempre se referiu a ele com muito carinho e respeito por tudo que ele acreditava na arte, estava sempre estendendo as mãos, né? Então, ela queria fazer essa homenagem ao seu Vicente. E, por conta do Alex também ser o presidente lá das COFRI, né, lá das colônias, e a família Alfaia, eles vestiram a camisa com a gente, deram as mãos, ficaram muito felizes, muito lisonjeados com essa homenagem ao seu Alfaia. E daí essa homenagem, que era uma promessa de Jane com ela. E essa promessa vai resultar numa história belíssima, instigante, poderosa, maravilhosa. Quem não puder ir vai perder, porque realmente é o espetáculo mais bonito que ela está fazendo. E o interessante é que está pertinho lá do hotel deles, né? Isso. O Hotel São Domingos está do lado ali. E aqui, né, são muitos espanhóis, a colônia espanhola em Friburgo é muito, muito, muito grande. Inclusive eu fui casada com um espanhol, né, Maurício Ruiz, Maurição, que é da família Galvez Ruiz Boleia, né? Bem, eu trabalho com eles há 15 anos. Então a colônia é muito grande, é muito forte, muito rica, seu Domingos, né, do hotel, né, e muitos outros aqui. Eu tenho até faço parte da entidade, nós temos. Aproveito e mando um abração para o Juan Paba. E Alex, aí o Alex convidou o cônsul da Espanha, cônsul geral da Espanha, e ele vai estar presente no nosso espetáculo. Então, você vê a honraria da gente receber um cônsul que está vindo da Espanha especificamente para assistir o nosso espetáculo. Então, nós não podemos errar nada, nem falar espanhol, nem dançar, nem tocar castanhola, tem que estar tudo perfeitamente, né, bem. Então, fala o nome certo, que eu estou falando provavelmente errado. Qual é o nome correto da peça? Para Sempre Espanha. Falou corretamente. Você falou. Aquele bendito N lá. Não. É porque eles usam aquilo para fazer o som de NH. Nosso NH, som né? de NH fica com aquele N metido a besta. NH. E tivemos aula com a Célia Badini para aprimorar o espanhol. Né? A Jane é uma perfeccionista, né? Eu fico imaginando Bastante. como é que ela deve ficar. E olha, ela confia muito no teu taco, né? Que ela passa direção para você, hein? É o nosso diretor de cena. Eu tento interpretar... Não, tenta não. Com Jane você não tenta. Jane Mas você faz ou não faz? Transformar aquilo que ela cria no roteiro. Porque esse roteiro que ela preparou, até estava conversando com ela hoje mais cedo. Que bom que ela não está aqui, porque ela ficou toda constrangida quando a gente elogia. Mas ela tem um talento incrível de pegar assuntos tão diversos, porque a Espanha, como eu falei, tem tantas questões, e ela consegue pegar a literatura, a questão dos costumes, das danças, das roupas, e colocar numa história que aglutina tudo isso. E uma história muito bonita. Então, o espetáculo tem uma história que é regado, né, desses adereços,
dessas questões todas, do figurino, da dança, da castanhola, da música, dos hábitos que os ciganos e os espanhóis têm. Agora, Eduardo, agora está na moda esse nome, spoiler, né? Antigamente a gente falava, não me conta o final. É verdade. A gente, eu não quero que você conte o final, não, cara. A gente quer, eu mesmo, se um bom Deus assim permitir, eu estarei lá na plateia. A questão, logo que apareceu assim para mim, eu falei, vou logo, porque para mim, normalmente, eu não havia a primeira eu não vi, né? De passagem. De passagem. Mas o restante eu e eu sei que eu sempre ouvi recomendação, chega um pouco antes, senão você não consegue nem sentar. Tá? Então, é sinônimo de casa cheia. Tenho certeza que vocês vão vender todos os ingressos que já não venderam. Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda tem para vender. Então, não quero que você conte, mas vamos, quem ainda não entrou no site da Simple, pode esperar no dia 14 de agosto próximo. Vamos lá, sem spoiler, né? Você agora nós estávamos falando antes aí de você andar nós estávamos falando de um jornalista, né? Que ele consegue fazer humor, mas sem ser caricato. Então você vai ter que andar na linha entre você informar o público para ele se mostrar interessado em comprar o ingresso, mas também não pode dar dica, como diz você. Não vai poder dizer se o mocinho vai beijar a mocinha no final do filme, né? Então, Margarete, qualquer coisa, você me dá uma cutucada. Você se controla aí. Mas é só para dizer para a pessoa o que ela vai poder esperar no dia 14. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar aqui com você e com o público da TV Zoom é que está aqui a minha madrecita. Eu faço um personagem que é filho da dona Esmeralda. Mirro. Madrecita. Isso. A dona Esmeralda, na verdade, na cultura cigana existe uma cigana Esmeralda que é muito importante no movimento cigano. E essa dona Esmeralda, ela vem para o Brasil montar um acampamento cigano no Brasil. Né? E eu sou um filho que apareceu no acampamento. Deixaram no acampamento e ela pega esse filho para criar como se fosse dela. E aí mais uma coisa aí, não sei se eu espero não estar exagerando, ela não pega só um menino, ela pega também uma menina, que é a Zaya. E, para todos os fins, os dois são filhos legítimos dela, da dona Esmeralda. Só que acontece um problema. Os dois se apaixonam. Mas eles acham é um amor impossível, porque eles são irmãos. Você gosta de amor impossível, hein? Pois na terra, você me arranjou um jeito de não ficar, de deixar a mocinha embora. Agora vai ser de novo assim? De novo, né? A vida é assim. Eu posso ir até aí, Modesto. Mas eu começo a entregar demais o ouro. Mas é isso, é uma história muito bonita. Mas é claro, a gente não fica só nesse enredo. Existem os adereços em volta disso, os outros personagens do acampamento. Os personagens, você já falou que diferente. Por exemplo, a Promessa era uma história, contou a história do Samuel dos Santos, né? E teve música. Vale a pena também, então, o Modesto, citar a personagem Sarita, que é uma cigana. Porque o que acontece? Os ciganos, eles são encarados de maneira... Tem gente que acha apaixonante e tem gente que tem uma certa aversão. A gente estava até conversando sobre a questão do preconceito que existe em cima dos ciganos e até por conta de muitas coisas que os ciganos fizeram. Tem muito acampamento cigano aí por aí que é... Né? Vamos falar, tem muito acampamento fake, né? E que as pessoas... Sem nada de cigano, né? Se aproveitam. Se aproveita da imagem do cigano para montar, como diz o outro, né? Dizia antigamente, roubar cavalo. Isso. Exato. E então a gente
para falar um pouco, e não deixam de ser ciganos, mas é que é uma vertente, porque os ciganos se espalharam de tal maneira que você dizer, esse é o cigano legítimo, é muito difícil. Né? Mas então, esse tipo de cigano, que tenta trapacear, que tenta tirar proveito de alguém ingênuo, tem uma personagem que é a Sarita, que a gente fala um pouco desse tipo. Né? Só que ela é toda atrapalhada, ela erra tudo. Né? E a gente procura passar para ela uma certa empatia. Eu acho que é importante nesse espetáculo desmistificar essa imagem. Muita gente tem desse preconceito contra os ciganos. Né? Então, esses personagens que estão em volta dessa história principal têm essa missão de mostrar para as pessoas que os ciganos não são esse estereótipo que muita gente criou. Não, são trabalhadores, né? Sim. Isso aí. Trabalhadores, eles são famílias demais, eles protegem suas famílias e o cigano é homogâmico, ele não trai. Tem só uma mulher. Então, esse preconceito foi por conta disso que você citou antes, né? Cigano de caminhão, que rouba cavalo, isso. Preconceito. Né? Eu estou falando que nós estávamos conversando antes, eu lembro que quando era garoto, nós tínhamos em Friburgo acampamentos ciganos. Normalmente usava ali o pessoal na área do Prado, que é por ali, tinha aqueles caminhões Chevrolet, aqueles Ford 46, aquelas lonas, né? A gente estava até fazendo um paralelo aqui, né, antes de entrar no ar, do acampamento cigano, dos circos, e dos parques de diversão. São né? coisas que a gente... É do itinerante. Nós perdemos, né? Hoje falta de se vê espaço, mais. sei lá. A gente tem que lembrar que, como você disse, né, o povo cigano, né, hoje é fácil de você até descobrir. Qualquer inteligência artificial, se você perguntar a origem cigana, você vai falar, como você falou, existem traços que vieram da Índia, passaram pela Pérsia, tiveram participação no leste europeu, também na região da Romênia, e não se pode esquecer, foi um dos povos massacrados pelos nazistas. Muito bem lembrado. Muito Modesto. triste, né? Eu estava vendo. As minorias foram massacradas pelos nazistas. E tem um detalhe que torna a coisa mais cruel ainda. Cerca de entre 250 mil a 500 mil ciganos morreram né, nesses campos de concentração. Só em Auschwitz, Auschwitz tinham vários acampamentos. Um deles era só de ciganos. E numa noite, só numa noite, né, já no final da guerra, eles mataram 2.900 ciganos, só numa noite. Sabiam que a guerra ia terminar. E o que é mais cruel, né, quando terminou a guerra, muito se falou do absurdo que se fizeram com os judeus e com outros povos, mas o governo alemão só se desculpou com os ciganos em 1982, 40 anos, quase 40 anos depois do fim da guerra. Ou seja, como os ciganos carregam esse preconceito, esse descrédito, mesmo numa situação tão absurda como essa. Eu falo isso porque muita gente fala... você está falando de... quem tem a Sky, tem um canal lá que ele apresenta um mundo chamado Casamento Cigano, né? Que é muito... Essa série normalmente era filmada ali mais na região sul dos Estados Unidos, né? E é muito interessante que eles são muito fechados na cultura, né? Lá tem o povo Amish também, que é bem fechado, eles também são bem fechados, não gostam muito. Tem lá até o termo que eles usam para os não ciganos, né? Tem lá, não lembro agora o nome não. Mas nunca podemos esquecer. Às vezes minha esposa fala assim, para falar da Segunda Grande Guerra, pessoal, nós temos que falar sim, para ver se a gente não repete os erros, apesar de a gente estar repetindo. Né? A gente, infelizmente, nós temos uma memória muito curta. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos vamos para o intervalo assistir uma curta chamada para que vocês já comecem a se aquecer para Sempre Espanha no próximo dia 14. Coloca aí, Luana, por favor.
Hay un pueblo que expandió sus tradiciones a través de las fronteras nacionales. Es alma y movimiento, fuego que late febrilmente, acelerando los pasos y ritmando el corazón. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Estamos retornando, conversando hoje com a Companhia de Arte Janeirão, recebendo Eduardo Ramos e Margarete Fará para falar sobre, estamos falando para Sempre Espanha. Eu terminei. Agora vamos, Margarete, eu vou citar a ficha técnica, que pode ser encontrada facilmente no Google, né? Bastando escrever Companhia de Arte Janeirão lá, vai aparecer lá o Google que está aqui. Eu vou citar a ficha técnica, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Aí vocês ficam à vontade para interagir os dois. Direção geral, como podia deixar de ser? Janeirão. Janeirão. Né? Muda tudo, mas isso não o nome engraçado, Janeirão significa, para mim, onde ela bota a mão, não tem um toque de Midas? Exato. Para mim, onde ela bota a mão, vira arte. Modesto, Jane, ela, quando ela vai escrever uma peça, é assim, é um troço de doido, só para a cabeça dela mesmo. Ela vai lá no século passado, volta no presente, vai para o futuro e aquilo sai uma coisa redonda. Diz que a casa dela vira um pandemônio. Né? Fica papel espalhado para tudo quanto é lado. Ela vai... A bagunça que ela deve fazer. Mas ela bota a mão, é um toque de Midas. Sim, impressionante. Eu lembro que eu fiz ela fez você que conhece ela bastante, ela inventou um museu lá no Anchieta,
E eu fiz um programa com ela de lá, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que você tirou coisas que... Uma criatividade criatividade impressionante. louca. Assistente de produção, Tininha Nagato, que também não é novidade, né? Já participou de outro. Ela é a nossa mão direita, ela mão esquerda. A A gente Tininha. agradece muito a pessoa dela, ela está sempre uma pessoa ajudando um ao fantástica. outro, né? Coordenação musical, eu já trouxe ele aqui no programa. Que ele ficou conhecido primeiro como um grande cantor. Tenor hoje maravilhoso. Hoje ele é o Wagner de Souza e a coordenação musical dele, né? Ele faz a coordenação musical, ele arrebenta na Maravilhoso. É. Hoje Ele ele tem um está vozeirão, se superando, mas dessa vez ele se supera. E ele está como ator também, Também faz um como ator. personagem muito interessante. A banda, como vocês falaram, não tem nome, né? Pelo menos ainda, né? Então, nossos músicos não deram nome à banda deles, uma banda cigana maravilhosa. É que eles Não tem tocam ideia. chorinho. Eles tocam chorinho. Quando eles tocam chorinho, eles têm lá um nome Um para essa nome banda, mas deles. eles não são exatamente os mesmos músicos. É o Então, a Álvaro gente- Gil, Duduca Lopes e Vitor de Castro. Isso. É Nossa. Carrom, Hã? Todos feras. todos três são um. O Álvaro Gil é o... o que ele faz? Eu acho que é o do bandolim, Do bandolim. Bandolim. O Duduca Lopes, Carrom. percussão. E percussão em geral. percussão geral. E o Vitor Castro, Violão. violão. Direção de cena, Eduardo Ramos, você já virou também. Acho que é a terceira peça que você faz a direção, não é não? Eu acho que é a quarta. É a quarta? Eu acho que é a Acho que quarta. você só não fez na primeira. Acho que só na primeira aqui, né? Eu acho. É. Roteiro Generão, que nós estamos falando, que vai escrever bem. Sim. Eu sempre falo, eu assisto muitas séries, filme. Para mim, o papel principal, principalmente quando não é roteiro adaptado, eu tenho uma série que eu gosto muito, eu assisto ela já, não sei quantas vezes, o Mentalista. Sim. Aí, minha esposa gosta muito dos personagens, eu falo assim, o que me chama a atenção é a capacidade de quem escreve aquilo. Eu acho que o roteirista É a alma da... é a alma da história, porque ele tira, não é coelho de cartola, né? Ele tira coisas impressionantes. Então, eu sou um que, para mim, eu sei que a direção é fundamental, a produção é necessária, mas, para mim, o roteirista para mim, é o principal. O ator não consegue. Se o roteiro é fraco, não há Não mais dá, o não, que se faz. você não vai tirar água de pedra, né? Figurino Virgílio Santos. O figurino Virgílio. certamente deve ser muito lindo, porque para apresentar esse Maravilhoso. Ele está se superando dessa vez. Até Maravilhoso. porque, assim, a Espanha é um prato... Eu acredito... Muito rica, né? Eu acredito que ele quando ele viu a possibilidade de fazer, ele deve ter ficado igual pinto no lixo. Assim. Ele quis assistir o ensaio com todo o figurino para ver o efeito no palco. E ele... Uma coisa linda. Vocês já viram um vídeo, vocês verão outro vídeo no final para terminar o programa. Eu agora vou falar o nome do elenco, mas não vou falar dos personagens, não. O personagem vocês têm que ir lá no teatro para saber. Isso aí. Tá. Adriana Esteduto, que é um nome já que está acompanhando bastante. Agnes de Souza, Isso. que de um... É tenor, né, que ele é, né? Tenor. Ele vem demonstrando ser um ótimo ator. Aline Dantas. Que também estava com a gente já nas Tava. paradas. Aline Bergamo. Isso. Também estava com a gente. Adriana Pires, Beatriz Pires. Eduardo Ramos, não precisa falar. A Isabela Ciniela, acho que ela esteve aqui comigo, com você. Foi. Já também é um nome bem conhecido. Isabelle Vieira. Isabeli. Isabelia, não é Isabelle, não é Isabelia. Erro meu. Não, mas como é... Jorge Coelho. Jorge também é nosso... Josane Oliveira. Josane. Leonardo Couto. Magno Schenkel. Marga Fará, que já também está sempre figurinha faz Isso, parte, carimbada. Marta Coelho. Maísa Borges. Mirelle Batista e Rebeca Lírio, não é isso? Exatamente. Olha, eu fico pensando, aqui tem uns 15 nomes, pelo menos. Mas são 17. 16 ou 17. 17. Eu fico, não é fácil. Não é fácil. Como é que é? Vocês já me contou que vocês fazem, ensaiam com um grupinho aqui, outro grupinho ali, mas uma hora você tem que tudo juntar. Modesto tem um menino que chama Miguel, ele tem 11 anos, ele está fazendo um número pela primeira vez, que ele é da escola, a gente dá aula de teatro, Jane dá aula, eu sou assistente dela.
E ele está lá fazendo uma ponta, né, uma participação nessa peça pela primeira vez. Ele chama Miguel. Isso. Mas você falou das outras vezes que vocês ensaiam, né? Não, o ideal Agora é a gente conseguir ensaiar com todos, mas porque uma cena entrelaça com a outra. Isso, mas nem sempre a gente consegue. E como é que vocês conseguiram? Vocês conseguiram muito ensaio completo? Não. É muita gente, né? E cada um com uma atividade diferente, com uma profissão diferente, mas a gente consegue. É por isso até que demora bastante. Não é? Sexta-feira, de 6 às 10, 10h30, 11 horas, a gente está lá. E todos os domingos, de 2h30 às 6, 7 horas da noite. E, Modesto, queria agradecer também aqui ao GPH, em nome do Mário Aguilera, que abre a casa para a gente usar, ensaiar, sabe, de coração. Então, a gente é muito agradecido ao espaço que a gente tem lá no GPH para a gente ensaiar, né? Por sinal, a primeira peça que eu assisti foi no GPH, né? Foi a promessa que começou lá. Isso. Nós botamos 700 e tantas pessoas naquele Ficou um lugar exprimido, mas ficou gente de fora. E também a nossa cenógrafa, Ivoninha. Ivoninha, que maravilhosa, responsável pela cenografia pelo cenário, né? Ela também é uma parceirona nossa. E dentro da trupe a gente não pode deixar de agradecer também o nosso colega, que é ator, o Jorge, que ele também tem um braço forte na cenografia. Né? O cenário desse espetáculo está bem interessante, que a gente tenta fazer com que as pessoas se sintam num acampamento cigano. Então, tem elementos ali, não é nada assim demais, mas que vão ficar muito interessantes, muito bonitos. E temos 2 coreógrafas dentro da trupe também, que é a Isabela e a Mirelle, são as responsáveis pelas danças. Mas vocês conseguiram fazer um ensaio geral com todo mundo? Sim. Eu acho que na Anchieta foi com todo mundo. Foi na Anchieta, foi, né? Vocês conseguiram levar todo mundo. Está tudo afinado agora. Não, está tudo pronto. Agora é a ansiedade. Como é lidar com a ansiedade, hein, Margarete? Olha, é isso que a gente falou. Você já tem experiência. Não, mas isso não pode ser o melhor ator do mundo. A hora que ele vai entrar, tudo pode acontecer, que já aconteceu com atores famosos, de entrar e esquecer a frase, esquecer o texto, e pode acontecer. Então, o medo de todo ator é esse, é você ter um esquecimento. Mas a gente trabalha muito, né? As emoções, a gente estuda muito para que isso não aconteça. E você apresentou o programa há muitos anos. Eu apresentei esse programa que eu faço, ele tem 24 anos no ar e durante 15 ele foi ao vivo, né? Então, como você falou, não tem como voltar. Mas eu sempre falo, as pessoas perguntam, mas você senta lá normal? Eu falo, não. Todo o início do programa, na hora que a Luana falou que vai gravar, sobe aquele... Não é? Eu imagino que aconteceu quando você fazia o programa e acontece lá com vocês. Sim. Aqueles 5 minutos ali quando lá no teatro, né, apresenta, né, o teatro lá, fico imaginando vocês ali atrás na coxinha. Eu acho que deveriam mudar o som daquela maldita campainha que toca. Aquilo eu tô na plateia e me dá nervoso. A gente na plateia fica ansioso. Fica ansioso. Ansiedade é o nosso nome. Tá? Agora, eu não vou falar também, eu tô aqui com as músicas que serão apresentadas, né, ao longo do espetáculo. Eu posso dizer que algumas são muito conhecidas, né? A gente pegou músicas todas são conhecidas. Populares. Assim. Uma delas aqui me lembra de um filme que é com Sarita Montiel. La Violeteira. Isso, La Violeteira. Quem que não, da época de Sarita, que vai esquecer de Sarita, né? Não tem como esquecer. Autor José Padilla. Essa é a música. Mas eu não vou... não vou contar, não. Vocês traçam de ir lá para ouvir. Olha essa aqui. Modéstia, é uma peça instigante, misteriosa, muito colorida, com muita música vibrante, que não tem como você
sair de lá em estado de encantamento. É isso que nós vamos ver no finalzinho, nos últimos 3 minutos, vocês vão ver. Vamos chamar de uma chamada do que vocês vão assistir lá, claro, que ali tem cenas externas que vocês não vão ver no teatro, né? Mas aqui tem outra música que eu também só vou falar, ela foi musicada a partir de uma canção do Paul Simon. E eu acho essa música algo de... Sim. É algo... Também essa música é de um filme também, muita gente não sabe. A Primeira Noite de um Homem? Isso, A Primeira Vez de um Homem. Dustin Hoffman e eu acho que Anne Blackford. É um filmaço dos anos 60. Esses dias eu vi, por acaso eu vi. Essa música, o Paul Simon, o Mark Garfunkel, eles são muito bons. Agora, Modéstia, me permite, eu tenho que falar uma coisa, senão o Jane vai falar, vocês não falaram disso. Porque a pesquisa que a Jane fez, né, para enriquecer o roteiro, ela pesquisou grandes escritores espanhóis, né? Calderón de la Barca, Cervantes, Lope de Vega, enfim. E com as sábias mãos que ela tem, ela conseguiu enxertar no roteiro, na história, trechos das obras desses autores. Claro, num outro contexto. Tem uma poesia que o meu personagem fala, que é de Calderón de la Barca, que é um contexto completamente diferente, que é As la Vida. No contexto original é muito doido, porque o Calderón ele era um dramaturgo, e na história tinha ele escreveu isso em 1600 e alguma coisa. Tinha um rei polonês, que ele era astrólogo, e ele ia ter um filho, teve um filho, um bebê, só que ele viu ali, os astros mostraram para ele que esse menino, quando crescesse, ele ia ser muito perverso, ia fazer muitas coisas bárbaras, e ia levar o reino às ruínas. Então, o que esse rei resolve fazer? Ele resolve levar esse menino para uma torre isolada, num lugar que ninguém ia, e deixou lá só um guarda para tomar conta, para ninguém entrar e nem o menino sair. E o menino cresce ali, naquela torre, sem contato com o mundo. Quando o garoto já cresceu, o rei se arrepende. Mas o que eu fiz? Por causa dos astros? Às vezes não era nada disso, resolve trazer o menino de volta para o palácio. Só que o menino cresceu todo revoltado, né? Quando chega no palácio, ele faz aquelas perversidades todas que os astros tinham dito que ele faria, né? E aí o rei, meu Deus, os astros estavam certos. Então ele resolve levar de volta o menino para o castelo. Só que para fazer isso, o rapaz, né? Para fazer isso ele dá um sonífero para ele dormir, leva ele de volta lá para a torre, onde ele passou a vida inteira dele. E quando ele acorda lá na torre, ele fala, mas cadê? Eu estava num castelo, aí o guarda chega para ele e fala assim, não, você não estava em palácio nenhum, foi um sonho que você teve. E aí, esse personagem, que o nome dele é Sugismundo, olha só, daquela campanha que o Brasil utilizou na década de 70. Esse Sugismundo, aí ele fala que é la vida é sonho. E aí tem uma poesia muito bonita que ele declama. Só que o que a Jane faz? Ela pega essa poesia que tem esse contexto e transforma para esse amor impossível que a gente comentou no começo do programa, que é um amor que só poderia acontecer num sonho. Então está aí o toque genial da nossa roteirista, diretora, porque ela pegou, e isso ela faz com outras poesias também, que servem para outros contextos, e ela consegue amarrar numa outra história e flui como um rio. Bem, estamos chegando lá perto do nosso minuto 50. Vamos falar de algo prático. Eu já citei a data da estreia. 14 de abril, uma sexta-feira. Agosto. De abril. Tô viajando, 2 semaninhas. Né? 14 de agosto. Abril só se fosse do ano que vem, né? Estou viajando. Por favor. 14 de... Pior que eu botei abril mesmo aqui. É onde eu estava com a cabeça. 14 com de A agosto. Não, isso é lambança mesmo. Por isso que às vezes o papel a gente aceita tudo, né?
Horário 19 horas. Fica bem claro porque no site da Simpla parece que tem uma sessão às 19 e outras 21 horas. Tem isso? Pois é, Não. Modesto. A Margarete até falou comigo, tá lá na Simpla dizendo que tem 19 e 21. Mas o que acontece? Quando a gente colocou lá o cadastro da peça, registramos lá para as pessoas poderem comprar o ingresso, a gente tem que colocar a hora que começa e a hora que termina. Então fica lá, de 19 às 21. Então ele coloca 19 que está assim 21. O que dá a impressão? Que tem outra peça Que tem de umas 19 que tem outras 21. É só às 19 horas, minha gente. E não chega a ter 2 horas de espetáculo, não. Tem 1h30, 1h40. Mas eu coloquei 21 até por uma questão de... Então, facilitar. já sabe, 14 de agosto, uma sexta-feira, comprar ingresso, entrar no site da Simpla. E se você entrar na Companhia Arte Janeirão, também tem lá... Tem lá o link. Tem um link. É só botar no Google, Companhia de Arte Janeirão, vai aparecer lá a peça e lá embaixo, o que eu fiz, você entra no site da Simple, que você vai direto... por ali é até mais fácil, Modesto, porque por ali você já entra exatamente na página do Simpla. Da Simple, então. Se você entra direto no Simpla, aí você ali Tem que sair buscando. tem que buscar a peça. E a peça tem essa escrita esquisita, né? Siempre, Espanha, com esse N Então eu metido a sugiro que bobo. você entre na Companhia de Arte... Bota no Google lá, Companhia de Arte Janeirão, você vai clicar, você vai dar de cara com Para Sempre Espanha. Isso. Pegou, vai aparecer ficha técnica, vai estar embaixo, entra no site da Simple. O valor do ingresso... 100 inteira, 50 meia. Se a gente pudesse, a gente fazia de graça, porque a gente quer que todos tenham acesso. Mas é uma peça cara, é um investimento alto que a gente teve que fazer, então a gente tem que pagar. Tem que pagar, né? Aproveitar isso que você falou, né? Que se a gente pudesse, né? Queria fazer de graça, porque exatamente esse seria o desejo de Jane e nosso também, de levar essa cultura, todos os espetáculos ao público em geral de graça, né? Adquirir novos leitores, né? Novos praticantes de teatro. Tem pessoas que nunca foram, vão pela primeira vez e voltam na segunda, voltam na terceira, né? Então, esse é o nosso objetivo. Quem sabe um dia a gente consegue. Não é? Mas tudo tem custo, né? Tem custo e tem que ser pago. Posto de venda vai ser só na Simpla ou vai ter bilheteria? Sim, só na Simpla. Só na Simpla. Porque então, no dia, confuso a no logística. dia pode esquecer que vocês não vão Só comprar. se sobrar. Se a gente não vender tudo até o... A gente Aí lá na bilheteria. leva Mas eu pra- acho leva pra lá. muito Não improvável. aconteceu, por exemplo... Nenhuma das vezes. Não. aconteceu. Eu estou Não. falando, as outras vezes, quem deixou para comprar na última hora ficou a ver navios. E na promessa ficou mesmo a ver navio, né? Não, sem falsa modéstia, a gente morre de pena quando vê os vídeos depois, mais de 100 pessoas voltando. Assim, E não mas tem. não tem jeito. Então trate de entrar lá, ou entra diretamente na Simple, ou o mais fácil é Google, Companhia de Arte Janeirão, ficha técnica, vai lá e... Só comentar uma questão. Antigamente, na época, se você amarrava o cachorro com linguiça, você botava mais cadeira ali, as pessoas... mas vai hoje entrando, não, vai entrando. Mas hoje não. Agora o Corpo de Bombeiros se dá uma... Não permite. Você só pode ocupar a lotação Exatamente. permitida, que lá me parece são 572 lugares, se eu não estou enganado. É por aí. Agora, horário da abertura do teatro. A gente vai tentar abrir para as pessoas já entrarem no teatro lá para as 6h30. Mas isso é uma coisa que, às vezes, a gente falha nisso, porque a organização ali é tão grande, é tanta coisa que a gente tem que montar, que às vezes, se as pessoas entram antes, as coisas às vezes não estão prontas. Eu sei. Mas vamos fazer um esforço, né? A gente está discutindo Abrir muito sobre isso. meia hora. Porque é desconfortável as pessoas ficarem ali fora. De muito qualquer desagradável. forma... Mas é importante as pessoas chegarem antes para pegar um lugar bacana. Isso aí, chegar antes, para quem pode chegar um pouco antes, lá para 18 horas, fica um pouquinho na fila. Hoje tem celular, fica lá fazendo alguma coisa. Exatamente. Que é melhor esperar um pouquinho na fila do que depois... Agora tem 2 minutos, nós chamamos, como a gente tem um vídeo de 3 minutos, tá? Rapidamente, 30 segundos para a expectativa sua para essa peça. Qual a câmera que eu posso falar aqui? Hã? Qual a câmera que eu posso A falar? câmera que você está falando aqui, ó. Essa aqui? Isso. Essa aqui? Gente, olha só. A gente espera vocês lá no Teatro Municipal.
dia 14. Comprem seus ingressos com antecedência, porque se deixar para em cima da hora não vão conseguir. E a gente está assim, com uma expectativa muito grande de apresentar um espetáculo muito bonito e que as pessoas vão se emocionar com o final. Pode também dar os seus 30 segundos se despedir também. Gente, um abraço. Agora qual é a câmera que eu olho? Não, a sua câmera é essa aqui. Não, mas agora mudou. Agora tá. Aquela câmera lá para mim. Gente, tchau. Senão, se for deixar o tempo Ali pra também? Isso. Isso, você fala da sua expectativa e pode também, nós já estamos no minuto final. Então, agradecer muito mais uma vez a você aqui, Modeste, pela acolhida. Sim. E convidar vocês, que vocês não deixem de assistir essa peça Para Sempre Espanha, de ouvir essa história da cigana Esmeralda, uma história instigante, com o Suirro, que está aqui ao meu lado, e Mirra, Saia, que não está aqui. Então, não deixe de assistir, não deixem mesmo. Bem, eu agradeço a Luana. Luana, você que está aí ou já é o Shailo? Então, obrigado, Luana. Tá. Obrigado. Isso aí. Obrigado a vocês que assistiram a peça. Agora vocês vão ficar com um vídeo de cerca de 1 minuto. Mostrando... 3 minutos. 3 minutos, que 1 minuto? Eu estou trocando as bolas hoje. 1 minuto foi o primeiro. Agora vocês vão assistir o programa. Vai terminar apresentando esse vídeo que eu fiquei encantado, simplesmente encantado. A minha esposa assistiu, falou, agora sim, eu tenho certeza que eu vou assistir um grande espetáculo. Vejam vocês e até a próxima sexta-feira, se o bom Deus assim permitir. Olha, o amor está no seu caminho. O amor está no seu caminho. Bate palma, cigano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Bate palma, gitano, bota o pé na estrada, com um olhar adelante e alegra a caminhada. Salve o sol e a lua, salve a fé na família, salve a estrela cigana, com sua força harmonia. Salve o sol e a lua, salve a fé na família.